Take the cannoli. Take the cannoli. Take the cannoli. Leave the gun. Take the cannoli. Hollywood. Tô vendendo a camiseta aqui. Lada, nerds! Bem-vindos ao Nerd Office Azaghal. Hoje vamos falar de Jerry Lewis. Comemorar a vida e obra, faleceu recentemente. 91 anos. Mas você sabe que Jerry Lewis não era muito conhecido da galera. Como assim? O Jerry Lewis é muito mais conhecido da galera da nossa geração que via a Sessão da Tarde do Os que... clássicos. Entendeu? Não é um cara... Assim, ele é muito importante. Sim. Você já foi impactado pelo Jerry Lewis, mesmo que você não tenha assistido um filme dele. Porque ele é influência pra, tipo, todos Não é os... todo mundo que conhece Jerry Lewis, não é todo mundo que viu o Jerry Lewis. Não. Era mais que o auge dele não foi em 80, não foi em 90, não foi em 70. Não. Foi em 60. É, década de 60. Em 50 ali, final de 50 até início de 70 que foi o auge. Isso. Não que ele tenha decaído absurdamente. Aham. Mas o auge dos filmes mais importantes de Jerry Lewis, Sim. estavam concentrados em 1965. E ele foi descoberto na década de 40. Olha que loucura. Então, ele morreu com 91 anos. Exato, Né? Exatamente. Ele era da geração dos nossos avós. Exato. O primeiro deles era um gigante. 2 metros de altura, olhos maldosos, testa franzida. O segundo tinha um físico igual a um gorila. Um baita gorila. Uma carreira brilhante, genial, que começou com ele fazendo dupla com Dean Martin, que, né, se tornou também um cantor famosíssimo. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Fez parte do Rat Pack, com o Frank Sinatra, com o Sammy Dean Davis Martin, Jr. não o Jerry Lewis. O Dean Martin, isso. Mas no início eles eram uma dupla e o Dean Martin... Mas eles eram amigos. O Jerry Lewis era amigo do Rat Pack. Conhecia o Sammy Davis Jr., o Frank Sinatra. Sim. Era a galera que fazia os shows em Las Vegas direto. Todos esses caras, muitos deles morreram fazendo show em Las Vegas. Exato. Inclusive o Jerry Lewis que morreu morando em Las Vegas. Morando em Las Vegas, exatamente. Então é engraçado, é uma galera que vê uma outra geração do show business. Exato. Vamos dizer assim, né? Mas é engraçado, quando a mídia lembra de Jerry Lewis, fala as cenas clássicas, da máquina de escrever. Esse filme é meu filme preferido de Jerry Lewis. Errado pra Cachorro em português. Exato. Que é o filme que ele trabalha numa loja de departamentos. Aham. Nem tem isso no Brasil, mas tem isso, loja de De departamentos. departamento? Da Mesbla? Pra você como nós somos velhos, merda. Mesbla. Paias, mesbla. Não, tem, claro que tem. Uma loja de departamentos Sim, é um é. shopping. Não, é louco. Se você não sabe o que é uma loja de departamentos, é uma loja que vende de tudo. Então, Exatamente. cada andar da loja É tem uma uma coisa seção. diferente. Normalmente era organizado assim. Então, roupa, coisa de cozinha, Isso. coisa pra casa, coisa pra pesca. Nesse filme ele trabalha numa loja de departamentos. Ele, na verdade, antes de trabalhar na loja de departamentos, era um cara que passeava com cachorro. Aham. E aí ele vai trabalhar na loja de departamentos por causa da namorada. Aham. E ele passa por todos os setores da loja. Nossa, e cara. todas as loucuras, as cenas mais icônicas que o pessoal gosta de repetir do Jerry Sim. Lewis estão nesse filme, inclusive. A grande liquidação. que Sim, ele é- famosíssima, né? Open the doors. Que a cena hoje em dia é machista pra cacete, né? Só tem mulher fazendo compras. Aham. Como as mulheres estão indo comprar roupas masculinas. Então Era elas uma estão indo, liquidação de roupa masculina. estão indo comprar roupas pros seus maridos. Né? As maridos. donas de casa estão indo invadir né? outros Sim, tempos. sim, Filme de sim. 65, né, cara? Mas tem a cena da máquina de escrever. Essa cena ele criou no show dele com o Dean Martin. Ele se apresentava no show. E aí ele, obviamente, com sucesso, ele trouxe esse número. No filme ele tá esperando e ele senta numa sala vazia, do lado de uma sala de uma moça que tá datilografando. Exatamente. Que é uma coisa que vocês também não fazem dentro É uma do cinema. palavra que não existe mais. Teclar, ela tá teclando. Teclando. Exatamente. Naquela grande máquina de ferro. Só que ela usa os 5 dedos, uma parada maluca que ninguém pode imaginar, porque hoje em dia todo mundo teca com 2 só, né? Ou com 2 só, dependendo de onde você estiver. E aí ele, ouvindo ela, passa a fazer uma loucura lá.
Porque uma característica do Jerry Lewis é o personagem dele parece que às vezes se descola da realidade. Sim, totalmente. Né? Você vê que aquilo é um momento de imaginação dele, é uma parada que ele foda-se onde eu tô, é a cabeça dele, né? Não é mais aquela situação. E você não precisa explicar. Não. Você puxa É só ele. um nonsense. Exatamente. Tem o Mocinho Encrenqueiro, que é o Aaron Boy, que é um filme em preto e branco ainda. É a mesma coisa, ele traz um número musical e se destaca da realidade. Ele senta na mesa do chefe e ele começa... Nossa. Desculpa aí. Ele começa... Caralho, cara. A Mother of Perdigotos. Eu tô muito viciado em Rick and Morty. Podia ter um episódio sobre o universo que existe nesse perdigoto, né? You have a whole planet sitting around making your power for you? That's slavery! Mas Podia então- ser um perdigoto Rick. Perdigoto Rick! Perdigoto Rick! Então, ele senta, cara, e o esporro imaginário que ele dá nos funcionários imaginários... A música são as palavras Exato, dele. exato. É genial. Ele não dá uma palavra nessa cena, tem um filme inteiro que ele não fala nada. Mas você consegue captar tudo que ele quer dizer com a expressão corporal dele e o auxílio da música, né? O filme é The Bellboy, em português acho que é um, sei lá, mensageiro trapalhão, uma merda assim. Um mensageiro alguma coisa. É um filme que ele não fala nada o filme inteiro. Ele é um desses garotos que trabalham no hotel, carregando mala, né, e tal. Sim. Ele só fala 24 palavras no filme todo e só no final. Can't you talk? Certainly I can talk. I suspect I can talk as well as any other man, Mr. Novak. How is it we never heard you talk before? Because no one ever asked me. A comédia física dele é uma coisa inacreditável, né, cara? E esse é uma das grandes influências dele, né? Se você nunca viu um filme de Jerry Lewis, você certamente já foi impactado, porque, por exemplo, o Jim Carrey é um cara que já cansou de falar em entrevistas o quanto ele deve ao Jerry Lewis pelo estilo de comédia que ele exerce. A né? influência maior. Você percebe no Jim Carrey nitidamente a influência da comédia física do Jerry Lewis. Você percebe também, sabe aonde? No Renato Aragão. Sim, No claro. Didi, dos Claro, Trapalhões. claro. Não só na comédia física, como no cara pobrezinho, humildão, meio esculachado, que no final consegue ficar com a menina, com a volta por cima. Isso era uma parada sempre recorrente nas histórias do Jerry Lewis. Exato. Até Chaves, Carlos Villagrán, Kiko, todos aqueles trejeitos antes dele fazer alguma coisa. Olha, cara, olha essa cena magistral de Família Fuleira, um filme que ele roteirizou, dirigiu, tudo, que ele interpreta um monte de personagens da Família Fuleira e um deles é esse maluco atrapalhado. Parece até o professor Chapatinho, né? Exato, mas olha o maneirismo antes de dar a atacada. Just, side. Cara, isso não é o Kiko, cara. Mas não vai errar o chute, hein? Outro cara que tem muita influência é o Kramer. Sim, Seinfeld. Sim, É exatamente. Jerry Lewis total. Total, aquela coisa. E o Kramer é engraçado porque até na forma de se vestir. A influência do Jerry Lewis no Kramer é o vestuário. Se você prestar atenção, o Jerry Lewis, os personagens dele quase sempre usam o mesmo figurino. É sempre o mesmo personagem. Né? É o cara com a gravatinha borboleta e aquele terno meio curtinho, meio justinho, e que aparece a canela. A calça é meio curta. Totalmente, Aparece a meia, exatamente. aparece o tornozelo, não aparece canela, né? Aparece o tornozelo. E o Kramer, a roupa do Kramer é meio assim, sempre a calça assim. do Kramer é um pouco curta. E de época, exatamente. Sim, e o Jerry Lewis fez filmes fenomenais. Esse da Família Fuleira é inacreditável. Ele é o produtor, o co-roteirista, o diretor e o ator de todos os personagens do filme, menos a menina.
É muito foda. Podemos dizer aí que o Ed Murphy também se inspira no... Sim, Porra, sim. porque, cara, esse filme é muito legal porque ele faz personagens... É uma comédia, claro, são personagens escrachados, mas são completamente diferentes um do outro. A história é que a menina fica órfã e tem que escolher um dos parentes, um dos tios que vai cuidar. E um é palhaço, o outro é piloto, o outro é marinheiro, o outro é bandido. Essa barba pintada na cara é muito maneiro. That's it. Creep. Outra contribuição de Jerry Lewis foi o Video Assist. Porque antes as câmeras não tinham, né? O diretor tinha que ficar olhando no visor, né? Sim, Ou o sim. que ele ia fazer? Ele criou um monitor do lado da câmera, onde ele podia ver o que estava acontecendo na câmera. Melhor, exatamente. Hoje em dia toda a produção usa, veio da experiência de set de Jerry Lewis, cara. É muito foda. O cara é o gênio. And when you do all of that stuff, they look at you like you're crazy until they see the finished product. Well, he wasn't so crazy, but... Em 1983 ele fez meio que um retorno aos papéis clássicos dele, né? 20 anos depois do auge dele, ele fez As Loucuras de Jerry Lewis. Esse passava muito na sessão de gala. Mas esse filme ele perde um pouco o timing já. Ele dá mais velho. É engraçado, tem momentos muito legais, mas momentos que fazem parte da nossa piada interna. Piada interna de família. É isso aí. Selimini, mummy, wolupu, heist, mumpis. Mas a abertura desse filme, onde ele entra na sala de um psiquiatra, em que tudo tá extremamente lustroso e escorregadio na sala inteira, é uma aula da comédia física dele. É inacreditável. Aliás... Fica muito longo. Não, tinha que ser cortado. Depois de um tempo... Mas é engraçado, o começo é muito engraçado. Não, porra, cara. E aliás, esse problema dele cai. Ele sempre falava assim, sempre que uma piada não der certo, cai no chão. Isso até gerou problemas crônicos de dores na coluna dele. Every morning that I wake up, I think about what I did to myself. Ele vivia com dor 24 horas por dia. Ele chegou a botar um aparelho que ele apertava pra botar morfina na coluna dele. Aí sim. E aí depois ele... porque não é engraçado. Depois... Porra, ele depois acabou botando um marca-passo diferente, que eliminava lá umas mensagens pro cérebro. Então, imagina, cara, o cara que sofreu, que ele entregou pra gente de genialidade de comédia, cara. I have not had a day in 65 years without waking up with infinitely great pain. Nunca ganhou um Oscar. Aliás, o Oscar é um prêmio comercial, né? Ganhou... Vai ganhar esse ano. Como ator nunca ganhou. Não, ele ganhou um Oscar humanitário em 2009 por causa de toda a carreira dele com o Teleton, que foi algo que ele criou, que na verdade se chama Telethon em inglês, porque seria Marathon Teleton, que é a maratona televisiva. E no Brasil deveria se chamar então Teletona, que é maratona. Porra, Silvio Santos. Como é que você perdeu essa? Pois é, entendi. Mas era justamente essa ideia, de ficar 21 ou mais horas na televisão arrecadando dinheiro para, no caso dele, da Teleton americana, era para ajudar a Associação de Distrofia Muscular, para crianças e tal. E ele apresentou o Teleton de 1966 até 2010. Caraca, mano. Caraca, cara. E eles somaram mais ou menos e calcularam que ele levantou durante todas essas décadas no Teleton mais de 2,4 bilhões de dólares. Nossa. Pra ajudar. Perdi Got Rick! Desculpa. Bilhões. Perdi Got Rick! Mais um foi. Então fica aí nossa homenagem, sem tristeza, porque era um cara que viveu bem, 91 anos. Viveu uma vida inteira, né? É uma vida completa. Parte dela com dor. Você não, mas ele talvez não terminou bem. Ele pode usar bastante morfina Pumpet, que é sempre uma vantagem. Mas que obrigado, Jerry Lewis, por todas as sessões da tarde.
Pode ficar tranquilo, não vou dizer nada. Nada com a boca fechadinha. Tudo bem, tudo bem. Eu não... Calado! Quando abrir a porta, não deve dizer nada, né? Ah, não, pode ficar tranquilo, Gilmore. Eu não vou dizer exatamente nada. Conforme nós combinamos, eu sou um búfalo, sabe? Pode ficar tranquilo, eu vou ficar exatamente... Já dá na porta! Vamos reforçar aqui a nossa parceria deliciosa com o Fini. Esse é o momento que eu aguardei. O quê? Meses. Porque quando eu fui a primeira vez numa reunião na Fini, eu falei, eu quero conhecer a fábrica de vocês. Sim, eles têm mesmo. Nós conseguimos, Olha só que bonito, cara. Nessa fábrica que eles queriam justamente aproveitar essa visita para reforçar a inovação, a tecnologia, investimento em tecnologia e qualidade e criatividade deles, né? Porque eles inventaram a bala fina para o Dia dos Namorados, especial, edição limitada. Então é muito maneiro ver como um processo industrial começa aqui no Brasil. Verdade, né? Fabricado no Brasil. Exatamente. Como que do início ao fim da linha a gente foi conhecer. A gente é muito curioso com esse negócio de fábrica e tal, ainda mais sendo de doce. É uma tentação. Oh, caraca, é muito bom. Vamos conhecer a fábrica que torna os seus momentos mais felizes nas surpresas do dia a dia. Muito bem, nerds. What the hell is that? It looks like underwear. Olha só, eu estou com protetor de barba. Existe isso. Pra você ver a preocupação da Fini com a higiene. Eu estou aqui com o Emerson. Ele vai mostrar pra gente como é o processo industrial de criar uma das linhas de balas e doces Fini, porque aqui tem outras linhas também, certo? O que a gente vai ver aqui hoje? Hoje nós vamos conhecer a linha de produção do Regaliz. Regaliz. Regaliz é um produto que a Sanches Cano trouxe para o Brasil em 2010 a fabricação. Nós vamos ver, é um doce até então não era conhecido do brasileiro, hoje já está bem difundido aí. E Regaliz é tipo uma categoria de doce? Tipo chiclete? O Regaliz é tipo, como você disse, uma categoria. Hoje aqui nós fazemos 4 categorias. O chicle, o marshmallow, a bala de gelatina e o Regaliz. Mas ele tem... Todos eles são naquele formato de tubo, é isso? Na verdade, o mais conhecido é o formato de tubo, que ele é recheado. Nós temos também um que é formato de tira. É só a massa da capa no formato retangular. Hoje nós vamos ver o clássico nosso, tubo, do sabor morango, acabamento cítrico. É o clássico do clássico nosso. Aqui atrás da gente, a gente tem o início do processo, certo? O Regaliz, como eu falei, o tubinho, ele tem 2 massas, né? O externo e o recheio. Lá atrás faz a massa externa. Nós chamamos internamente aqui de capa. A capa é uma massa à base de farinha, açúcar, amido e glucose. Então lá atrás vai pesar isso tudo e vai fazer um líquido, uma massa ainda líquida, com esses 4 componentes. Depois de feita essa massa líquida, ela é bombeada para a linha que vai usar. E aí começa aqui, por exemplo. Aí vai começar aqui numa linha que nós vamos ver. Numa outra estação que está aqui ao meu lado, nós vamos ver também, a gente faz o recheio. O recheio já é a base de gelatina, glucose e açúcar. Ele já tem uma consistência um pouco diferente. E depois a gente vai mostrar como mescla isso e como faz um tubo com o recheio por dentro da capa. Oh, que beleza. Pode comer no final, né? Pode ser. Tá, aqui é açúcar, é isso? Isso. Ali é farinha. Farinha. Isso aqui que a gente tá vendo é um saco de açúcar. A gente chama de Big Bag, é o nosso saco de açúcar e de farinha. É 1.200 quilos cada um deles. Meu Deus, você sabe quanto é que é um saco de 1.200 quilos de açúcar? Olha, deve estar da ordem de seus R$1.500, alguma coisa assim. Se a pessoa gastar 1.500 numa lapada só de açúcar, cara.
Mas aí, nossa, que vontade de enfiar a mão aqui nesse açúcar. Esse açúcar e essa farinha, eles saem do saco aqui, eles descem e vão ser tragados para outro lugar. Eles são transportados pro rosca, as nossas balanças ficam na parte superior. Depois mistura tudo e acaba ficando a massa líquida que vai fazer a capa, que nós vamos mandar pra linha. Vamos ver. Ô Emerson, aqui, esse processo hipnótico que eu estou vendo aqui é o resultado daquela farinha, daquele açúcar do amido que se transforma em um líquido e vem parar aqui. Aqui é o coração do regaliz. Ok. O líquido vai passar por um equipamento, a gente chama de cozedor. Certo. Vai passar por um tratamento térmico, temperaturas da ordem de 150 graus, mexedores internos, e ele tem que sair assim, ó, com essa textura. Mas que lindo. Ele é tão lindo quanto quente. Eu tô vendo. O regaliz, ele é um processo industrial, mas com características artesanais. Então, esse ponto de massa é da observação da experiência dos nossos operadores. O gerente dessa área é um espanhol, radicado lá, treinado na nossa matriz. Ensinou o pessoal aqui a achar o ponto. E eles vão regulando a temperatura em função do ponto. Ele é afetado por umidade, por temperatura externa, tudo afeta o regaliz. É porque aqui é um galpão. É um galpão. Sem ar-condicionado, tá normal. Então a temperatura ambiente, cara, dia mais quente, dia mais frio, dia mais úmido, então vai alterar isso aqui. Vai alterar. Então ele tem que ter um controle visual de entender, olha, o clima tá alterando o ponto da massa, então ele tem que regular a máquina para ela atingir esse momento. Exatamente, esse é o segredo de fazer o regaliz bem feito, conhecer o que é preciso fazer para dar esse ponto. Isso o que nós chamamos capa. Atrás de nós está o recheio. Ah, olha aí, tá outro bonito. Artesanato, outra arte. O recheio também, ele é feito na amassadora, então é um misturador grande que mistura as matérias-primas dele e o ponto dele é também afetado pelo ambiente. Agora, ele já vem com essa cor porque teve a adição de... Corante foi adicionado no tanque. No tanque. Lá na capa, ele sai com a cor original que vai servir para qualquer produto. Ah, tá. No tanque que está próximo à linha, nós vamos inserir a cor. Hoje nós queremos fazer um morango, a nossa tradição é fazê-lo vermelho, então inseriu para sair vermelho. Ele tá semi-pronto aqui, não tá? Tá semi, porque ele não tem sabor de nada ainda. Não tem sabor? Nós vamos inserir o aroma numa etapa para frente, o aroma de morango. Tá, okay. Então vai ser inserido. Aqui ele já tem a cor, mas ele ainda não tem o sabor. Ele tem o sabor natural da massa, que não é o sabor ainda que o consumidor vai ter ao provar o produto. Tá, Emerson, agora eu tô vendo finalmente o formato do que a gente mais ou menos conhece. Só que eu tô vendo um tubinho infinito, que vai... ele não acaba. Ele é produzido aqui e vai sendo levado pela esteira até lá, só vai ser cortado ali na frente, certo? Exatamente. Aqui, nessa etapa, esse equipamento ele insere o recheio dentro da capa e faz o tubinho. Aqui tem toda uma tecnologia, um segredo. É feito por nós, essa máquina, nosso pessoal na Espanha fabrica pra gente. E aqui entrou... Então, peraí, tem um segredo industrial aqui? Tem. Aqui, isso aí dentro... Como você coloca o recheio dentro? Isso só quem fez é que sabe, só franciscano. E aí vai dar uma corda de mais de 700 metros, que a linha vai passar por várias esteiras, vai cortar lá na frente. Cara, e depois... aí tem os ventiladores aqui para já resfriar, né? Já começa a resfriar. A massa ela é quente nessa etapa, tem um túnel de resfriamento. Aí aplica, nós estamos fazendo tubos morango cítrico. Então vai uma aplicação de um açúcar com um ácido alimentício. Certo. Depois resfria de novo e aí corta para embalar. Que bonito. Mas olha só, existe algum motivo pelo qual ele está aqui aberto e não numa máquina fechada nesse ponto? Tem. Nesse ponto é o ponto que se controla peso. O nosso operador, a gente tem que medir o produto, medir o diâmetro dele com um paquímetro, para ir regulando ponto a ponto dele para acertar o peso do produto, para garantir as 80 gramas do pacote de 80, as 17 gramas do pacote de 17. Caraca! Também é artesanal nessa etapa. Você tem que regular um a um cada um dos 36 bits para acertar o peso de cada um deles. Então tem que estar aberto para visualizar a cor, visualizar diâmetro. Então é um ponto importante de controle de qualidade. Então essa parte artesanal a gente não está mostrando aqui, mas são os Umpa-Lumpas que fazem isso. Por supuesto hay que admitir, se alterará un poquito
poquito más. Las lentas ruedas rodarán. Y el engranaje molerá. Então aqui o processo já está terminado, como um produto, né? Ele já está pronto para consumo. Eu posso pegar aqui e comer. Aqui ele já está pronto para consumo, já está com o sabor dele, já está com açúcar por fora, já está cortado no tamanho e vai entrar na máquina embaladora. Ela vai colocar o plástico em volta do produto, vai passar num detetor de metais, que é uma obrigação de toda empresa alimentícia, tem que passar em detetor de metais todo produto, é uma norma, né? Maneiríssimo. Como é que é a embalagem automática também? A embalagem é automática, são 2 plásticos, o de cima e de baixo. A máquina junta e faz 12 pacotes por vez. A gente vai ver aqui que tem 12 pacotinhos aqui, de 17 gramas cada um. Os pacotinhos são colocados numa caixinha que nós chamamos de display. A caixinha passa um filme plástico em volta dela e vai para a caixa de embarque que vai para o nosso cliente. E ali, depois da adição do recheio, é o primeiro contato humano que essa linha tem. Agora sim, exatamente. Nós andamos 100 metros linear, o produto andou quase 700 sem ninguém pôr a mão. Só vai colocar a mão agora ele já embalado, para pegar a embalagem pronta e pôr no display. Agora me conta uma coisa, se eu pegasse um regaliz desse aqui, quanto eu estragava toda essa linha aqui? Olha, nós temos um sensor que ia acusar falta de produto e acender a luz pro operador que ia correr aqui para ver o que está acontecendo. Para tentar corrigir. Ia causar um transtorno. Eu não vou encostar, não encosta. Is it clogging the torso chute? Shut your hole. E aí aqui no fim é feita uma embalagem manual dos tubinhos dentro de uma caixa maior, certo? Quantas caixas você faz? Não sei como medir quantos produtos você faz aqui por dia. Para você ter uma ideia, uma linha como essa faz em torno de suas 13 mil caixas por dia. Caixas, você diz, essa que está no pallet, que tem 1 milhão de tubinhos dentro. Tem mais de 288 tubinhos. Então quantos tubinhos? Nós estamos falando em mais de, sei lá, 60, 70 mil caixas mês, com 300 tubinhos cada uma. Então, alguns milhões de embalagem por mês de tubinho nós fazemos. Muita bala, meu filho. E essa linha toda, isso é uma máquina única com o sistema todo integrado, certo? Certo. Quanto é o custo de uma máquina dessas? Eu não tenho nem noção. Uma linha completa dessa vale alguma coisa na casa de mais de 1 milhão de euros. Entre 1 e 2 milhões de euros, depende do que você tenha de acessórios, do que queira. Um projeto para instalar tudo isso, com um galpão, com toda uma linha dessa, passa dos 2 milhões de euros com certeza. Caraca, é muito maneiro. E você falou que essa é a primeira linha desse tipo de doce aqui no Brasil que você tem. Nós somos os primeiros a instalar, nós temos 4 linhas hoje, nós somos pioneiros em fabricar esse produto no Brasil. Muito maneiro, cara. Fini, feito made in Brazil. Você agora conheceu um pouco do processo industrial, que é um pouco artesanal também, pelo controle que você falou, controlado por Umpa-Lumpas. Aqui, direto da Fini. Olha aí que bonito. Olha só, abriu, sorriu. Eu vou comer direto da linha, cara. Olha só. Olha, eu não posso tirar. Aqui, ó. Abriu, foi. E agora vamos falar também de IBM Watson, que também está sempre aqui conosco. E estivemos, se você não se lembra, olha aqui, ó, estivemos na Comic Con com um desafio. Isso eu já considero um case, um animal, não foi? Porque, cara, a gente já falou muito do Watson aqui, já trouxe análises que ele fez de personagem e tal. Sim. Mas você pegar as APIs do Watson, transformar num aplicativo, botar dentro de um smartphone e levar para campo, para testar a capacidade dele, não é pouca coisa. É muito maneiro porque a ideia é
Essa API que a gente usou, que é o Visual Recognition, ela está disponível no IBM Bluemix, ou seja, você pode usar isso no seu aplicativo, no seu projeto, tá pra você usar. no seu desenvolvimento. Exatamente, ele está disponível. Para quem ficou curioso sobre o funcionamento da API, no nosso caso, no nosso aplicativo, era o seguinte, a gente treinou esse aplicativo com 50 fotos de cada cosplay. Não tinha como treinar todos os cosplays possíveis, então a gente escolheu uns 15, que são os mais populares da Comic Con, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Wolverine, exatamente. E a gente usou 2 classificadores dentro da API. Um, que era esses com 50 imagens, e aí ele era capaz de gerar notas para cada um. Então, ele fazia 2 coisas. Primeiro dizia o que era aquilo. Exato. A gente tirava a foto, a foto subia pra nuvem. E ele tinha que entender quem era. Ele analisava e falava, é fulano. Isso já é uma parada inacreditável. Exatamente. Sério. E aí depois ele falava, isso é fulano e está tantos % parecido com o banco de dados que eu tenho aqui. Uma efeito diferente, hein? Customizado. Vamos ver se ele vai pegar. Thank you. Mano, muito bom. 95%, seu Watson. Aê. E esse segundo aspecto a gente treinou com 5 imagens que eram cosplays perfeitos e 5 imagens que eram mais longe do que a gente esperava do personagem, entendeu? Juntando esses 2 aspectos, fazendo o cálculo, quando ele tirava a foto, ele dava mais ou menos uma nota pelo que ele tinha entendido. De uma maneira que, se ele errasse, a gente botava lá. Sim. Você errou, esse cara é esse. E isso ia treinando cada vez mais. Alright. Analisando. He's still skinny. Então não se esqueça, o IBM Watson está aqui para aprender e nos ajudar e não tomar o controle. O controle é nosso. Os negócios cognitivos já são realidade em hospitais, governos, companhias aéreas, farmacêutica, mídia, games, serviços de engenharia, tudo. Cara, o mundo está cada vez mais repleto de tecnologia cognitiva e é isso que a gente tenta passar para todos aqui quando a gente faz essas brincadeiras com o Watson. Vá conhecer tudo que o IBM Watson pode fazer pelo seu projeto pelo IBM Bluemix. Link aqui no post, rapaz. Perguntinha da semana, Zagal. A Fini tem bala de vários sabores diferentes. Certo. Tem balas comemorativas, ó, de morrito, de tequila, de, sei lá, de Ramon. Tem um monte de bala maluca. De Ramon. Tem um monte de bala variada. Sim. Quer saber que sabor de bala a Fini poderia fazer? Olha aí. E aí ele se casa com a menina e vai no hospital fumando loucamente dentro do hospital. Esperando os filhos nascerem.